Como vocês acompanharam no bloco passado, o candidato Flávio Bolsonaro se sentiu mal, precisou sair aqui do debate e nós vamos prosseguir o debate repetindo agora a pergunta à candidata Jandira Fegali sobre a questão que seria respondida pelo candidato Flávio Bolsonaro. A senhora tem 1 minuto num comentário. A pergunta é da Júlia. Ela é uma moradora de Ipanema e ela disse que gostaria de saber de que forma se pretende trabalhar em conjunto com outros municípios da área metropolitana. Júlia, eu acho a sua pergunta muito importante, até porque os prefeitos do Rio nunca se preocuparam com os consórcios metropolitanos, em atuação metropolitana, com todo o fluxo existente na saúde, no meio ambiente, no transporte, em tudo que a cidade hoje recebe de impacto, e é preciso fazê-lo e liderar este processo. Mas eu não gostaria de terminar aqui essa resposta sem denunciar o que houve no intervalo. Eu fui atender por favor, como médica, ao público que colabore, por favor. Como médica. Por favor, a candidata está falando. Vocês só sabem vaiar a mulher, o preconceito também está na vaia. Vocês só sabem vaiar a mulher. Por favor, eu peço à plateia que não se manifeste. É muito fácil vaiar a mulher se ela for tímida, mas no meu caso não adianta porque não impacta. Nós tentamos... Por favor, plateia, eu peço mais uma vez que não se manifeste. Porque aqui quem protege torturador não me representa. O candidato Flávio Bolsonaro passou mal, eu como médica me apresentei para atendê-lo e o pai dele disse que não precisava dos meus cuidados. Isso significa que a solidariedade não faz parte desse grupo fascista. Aliás, quem apoiou a ditadura... Candidata, seu tempo já terminou de 1 minuto. Ok, mas eu peço a colaboração de todos. Torturador, desrespeita a morte familiares, candidata, conclua políticos. Sua linha de raciocínio. Quem é réu por estupro no Supremo Tribunal Federal, não é nenhuma surpresa a atitude que teve. Ok, candidata. Agora 2 candidatos respondem a perguntas diferentes enviadas por telespectadores pelo Twitter e selecionadas pela direção do debate. A ordem de resposta segue a organização das bancadas. Lembrando que o candidato Flávio Bolsonaro passou mal, então quem vai responder essas 2 perguntas são o candidato Carlos Osório e depois a senhora, na sequência, candidata Jandira Fegali. Vamos acompanhar, então, agora a primeira pergunta. A pergunta é da Elvira Cardoso. Qual será a importância do servidor público no seu governo? Como corrigir as distorções de carga horária na educação? A pergunta é respondida pelo candidato Carlos Osório. Elvira, eu queria responder a você e a todos os servidores públicos da cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalhei 4 anos na prefeitura e conheci os melhores servidores públicos do Brasil. Uma gente vocacionada que serve o Rio de Janeiro com amor e com paixão. E, infelizmente, hoje não tem o seu trabalho reconhecido. Elvira, a prefeitura do Rio está totalmente aparelhada. Você sabe disso. Houve uma mudança no direcionamento da atual prefeitura, que numa primeira administração cuidou da cidade, numa segunda administração passou a cuidar única e exclusivamente dos seus interesses. E, Elvira, é muito triste a gente ver no Rio de Janeiro hoje uma briga, uma disputa, um muro, um fosso entre os professores e a prefeitura. Nós vamos acabar com isso, respeitando o servidor, respeitando os professores e fazendo da educação uma grande prioridade nesse município, em parceria com o magistério. Ok, candidato. Vamos agora à segunda pergunta, que será respondida pela candidata Jandira Fegali. Vamos acompanhar. A pergunta é do Antônio Augusto. Gostaria de saber dos candidatos se comprometem a dar continuidade às obras de mobilidade urbana iniciadas e melhorá-las. Em primeiro lugar, agradecer a pergunta ao Antônio e dizer que, óbvio, o que foi feito será incorporado. Ninguém pode ser contra o BRT ou VLT, nada disso. O problema é que o modelo não está correto. Nós precisamos, de fato, fazer um outro modelo de integração entre modais. Precisamos trabalhar mais com os trilhos e deixar muito claro aqui, nada contra a Barra da Tijuca, mas, sinceramente, o metrô para a Barra, 10 bilhões, nós poderíamos ter feito 2 metrôs de superfície para Santa Cruz e toda a linha de Leopoldina, ou poderíamos ter feito a universalização do saneamento de todo o Estado. Então, a mobilidade urbana ela precisa trabalhar com aquaviário, com trilho, com ciclovia,
com o sobre-roda, com transporte complementar, mas, acima de tudo, garantir transparência, participação popular e o passe livre social que nós vamos garantir. Ok, candidato. Então, vamos agora ter o bloco das perguntas entre candidatos com tema livre. Relembre as regras. Quem abre a rodada é definida por sorteio. Quem faz a primeira pergunta é obrigatoriamente o último a responder. Um candidato não poderá perguntar para quem lhe dirigiu pergunta. Cada candidato poderá responder uma única vez por bloco. A pergunta pode ter, no máximo, 30 segundos. A resposta, 2 minutos. A réplica, 1 minuto. E a tréplica, 1 minuto. Em seguida, para fechar o bloco, 3 candidatos responderão a perguntas diferentes do Twitter, selecionadas pela direção do programa. O tempo de resposta é de 1 minuto e a ordem obedecerá à organização das bancadas. Participe enviando perguntas pela hashtag #DebateBandRio. Vamos então agora ao sorteio de quem abre a rodada de perguntas neste bloco. Candidata Jandira Fegali. Eu vou perguntar ao deputado Pedro Paulo. Deputado Pedro Paulo, o senhor sabe que 376 bilhões vieram para o Rio de Janeiro e na Olimpíada boa parte foi garantido com recursos federais, financiamento federal, ou mesmo no Porto Maravilha, o CEPAC, que a Caixa Econômica bancou em torno de 5 bi. E não houve neste projeto aquilo que era fundamental para o povo. O senhor votou contra a Dilma, foi lá para isto. Por que a traição ao governo federal que tanto ajudou a cidade do Rio de Janeiro? Olha, Jandira, em primeiro lugar eu queria reconhecer aqui o apoio que nós tivemos do governo federal para realizar as Olimpíadas que ninguém acreditava. Isso é um preceito nosso, trabalhar em parceria, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal. E queria dizer para você, Jandira, que o voto que dei como deputado é o voto de quem não acreditava mais que a presidente reunia condições políticas e econômicas de seguir adiante. Dei com a convicção que nós precisávamos virar a página para um Brasil que precisa crescer, um Brasil que precisa ir adiante. E quero dizer mais, vou sempre trabalhar em parceria, como trabalharei também como prefeito, com o presidente da República, para que a gente possa ainda mais investir nessa cidade, em todos os cantos. Investir como, por exemplo, na ampliação do sistema de transporte, levar o BRT da Avenida Brasil até Santa Cruz, poder também fazer a Transuburbana, de Sulacap, passando por toda a Zona Norte, ali chegando até o centro. Investir também no VLT, do aeroporto até a Gávea, para que a gente possa fazer uma conexão nos 2 centros turísticos, a Zona Sul e o Centro Histórico que foi revitalizado. Investir em parcerias como nós fizemos com o governo federal, nas PPPs, onde nós fizemos a maior revitalização de zona portuária do planeta, que é a do Porto, e que o mundo inteiro viu o sucesso que foi o Boulevard Olímpico. É assim, acreditando na parceria, utilizando também mecanismos modernos de investimentos com a iniciativa privada, é que nós vamos seguir os próximos anos, investindo muito. E o conjunto do meu programa de governo, nós vamos gerar 112 mil novos empregos, que acontecerão durante as obras, mas que também permanecerão na cidade, como, por exemplo, 12 mil novos professores na rede de ensino, mais 2.500 guardas municipais nas ruas, mais 1.000 médicos na nossa rede de saúde, assim, gerando emprego e avançando para que a cidade ganhe qualidade de vida. Deputado Pedro Paulo, o senhor traiu uma mulher presidenta? Porque uma mulher presidenta, sem nenhum crime, traiu por oportunismo, por favor, senhores. Traiu por oportunismo eleitoral em função da sua baixa popularidade. O senhor traiu o voto popular. Quem trai o voto popular, trai o povo. O senhor traiu a soberania do voto popular. Além disso, a cidade de maioria de mulheres. E eu lhe digo, deputado Pedro Paulo, com toda o respeito, mas eu não consigo confiar em quem trai na política e quem bate mulher. Bater em mulher não é isso. Por favor, a plateia, por favor. Isso lhe desqualifica para ser prefeito de uma cidade onde a maioria da cidade é de 53,5% de mulheres e quase a metade das chefes de família são mulheres. Não é possível confiar em quem tem esse comportamento e esse tipo de desqualificação no seu comportamento pessoal.
Sua tréplica, candidato. É muito triste você fazer esse tipo de acusação. Eu estou com... Por favor. Eu tenho uma filha de 11 anos. Eu tenho uma família que em todos os momentos não duvidou da minha honestidade. Quero dizer a você, Jandira, esse processo que eu vivi durante 10 meses, que foi extremamente duro, Jandira, você não tem ideia. Aliás, você vai viver isso, que é ser acusado sem ter cometido qualquer tipo de falsidade. Quero dizer que esse processo foi julgado pela Procuradoria-Geral da República. O doutor Rodrigo Janot foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e decidiu que eu sou inocente. Mas é muito triste você fazer essa acusação, porque você sabe, gente, você sabe que essa acusação é falsa. E você vai viver, daqui a pouco sim, porque você... Candidato, porque você seu tempo, vai ser, por favor. Porque você também está sendo acusado de receber propina. Candidato, por favor. Candidato, por favor. Por favor, plateia. Por favor. A candidata Jandira Fegali solicitou direito de resposta. O seu pedido vai ser avaliado pela direção de jornalismo. Ok. O seu pedido vai ser avaliado pela direção de jornalismo e também pela comissão jurídica da casa. Durante a sequência do debate, a senhora vai ter resposta, ok? Agora, candidato Pedro Paulo, o senhor faz a pergunta para quem? O senhor tem 30 segundos. Eu faço a pergunta para o candidato Molon. Molon, a atual administração, que eu muito me orgulho de ter feito parte, trouxe modelos de investimento para a cidade de revitalização urbana, como, por exemplo, nós fizemos na região do Porto, utilizando as parcerias público-privadas, as concessões que viabilizaram o Porto, mas que também viabilizaram a Transolímpica, viabilizaram uma Olimpíada com mais da metade dos recursos, fruto da iniciativa privada das concessões e PPPs. Eu quero saber qual é o seu plano de revitalização das áreas urbanas da cidade. Bom, antes de mais nada, eu queria tocar em 2 pontos que você coloca, sobre revitalização e sobre a quantidade de recursos públicos ou privados investidos. Ninguém sabe quanto custou a realização das Olimpíadas para os cofres públicos. Cada hora o percentual que aparece é 1. É 1%, é 40%, é 30%, é 60%. Ninguém sabe exatamente o que é o legado urbano das Olimpíadas. Algumas coisas às vezes são incluídas como legado, outras vezes não. Então, antes de mais nada, falta transparência nos gastos da Prefeitura nas Olimpíadas. Isso está dito pelo Ministério Público, não é por mim, não. Foi o Ministério Público que disse que falta transparência em quanto de dinheiro público foi parar nas Olimpíadas. Esse é um ponto fundamental. Segundo ponto, revitalização de área portuária de qualquer lugar da cidade se faz com gente morando. Revitalizar o centro não é só fazer obra. A obra ficou bonita, é bom realizar, mas tem que criar casa para as pessoas morarem. O centro, o porto, tem que virar um bairro. E bairro só existe quando tem gente morando. E isso não existe no centro. Vocês foram obrigados agora a apresentar uma quantidade de casas a serem construídas no centro, porque não construíram. Vocês só pensaram na parte comercial, na parte empresarial. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Quando nós estivermos na Prefeitura, nós vamos investir, sim, na revitalização de áreas da cidade, estimulando a geração de emprego com atividades econômicas. Mas tem que ter casa e moradia perto do emprego. Essa é a diferença do nosso modelo de cidade. Vocês querem construir casa num lugar e emprego no outro. A gente quer construir casa perto do emprego e gerar emprego perto de casa. Casa no centro e emprego também na Zona Oeste, para as pessoas não serem obrigadas a gastar horas da sua vida, como você gasta, indo e voltando para o trabalho, enquanto você poderia estar com a sua família ou tendo uma vida melhor. Sua réplica, por favor. Olha, candidato, você não respondeu a pergunta sobre concessões e PPPs, porque isso é importante que aquelas pessoas que estão em casa não tenham a consciência de qual modelo de cidade que se pretende. E quero dizer que os gastos das Olimpíadas são absolutamente transparentes. 38 bilhões foi o gasto das Olimpíadas e 24 bilhões foi delegado para a cidade. De cada R$5, um foi investido em equipamentos olímpicos e os demais foram investidos na cidade. Investimentos como BRT, como VLT, que melhoraram muito a qualidade de vida das pessoas que se transportam, inclusive da Zona Oeste, Molon,
porque é importante sim a Transolímpica. Você andar na Transolímpica, você reduz 2 horas o tempo de deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, o que permite que as pessoas fiquem com as famílias. E quero dizer que você deveria ter conhecimento sobre o investimento habitacional do Porto. As CEPACs, 40% delas são para moradias, e o plano para os próximos 10 anos são 10 mil unidades de habitação de interesse social, que vai permitir que a área do centro seja ocupada também com moradia de habitação popular. Candidato. Sua tréplica. Eu acho que o candidato tem dúvidas sobre a minha visão a respeito de parcerias público-privadas ou de concessões. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, não, você está enganado. Eu não imagino que o Estado possa resolver tudo. Eu não tenho uma visão estatista ou estatizante da economia. Eu acho que é fundamental a parceria com a iniciativa privada. Agora, eu sou contra que o poder público se demita das suas funções, que ele não faça o que lhe cabe fazer. A nossa prefeitura vai fazer o que lhe cabe fazer. A nossa prefeitura vai construir moradia no centro da cidade. A nossa prefeitura não vai apostar que um dia construam. A nossa prefeitura vai criar condições reais para que as pessoas possam morar perto do emprego. Se você pegar a distribuição de empregos e casas pela cidade, é um absurdo. Onde tem emprego não tem casa, onde tem casa não tem emprego. Nós vamos mudar isso. Agora, a respeito de responder pergunta ou não, você que deveria ter aproveitado o tempo para falar do Eduardo Cunha, em quem você votou para presidente da Câmara e fugiu do assunto. Candidato Alessandro Molon, por favor, dirija a sua pergunta aqui, candidato. Eu vou fazer minha pergunta para o candidato Crivella. Crivella, a maior preocupação das pessoas hoje na cidade do Rio de Janeiro é a sua segurança, porque isso afeta o bem maior, aquilo mais importante para a gente, que é proteger a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Eu fico vendo pais e mães preocupadíssimos sem saber se os seus filhos vão voltar para casa, porque hoje as pessoas têm medo de sair na rua do Rio, salvo no período olímpico, que foi muito bom. Qual é a sua proposta para a segurança na cidade do Rio de Janeiro? Eu agradeço a sua pergunta, Molon, e quero dizer o seguinte: a Prefeitura se eximiu do tema segurança. Houve uma controvérsia enorme entre as iniciativas que o Estado tomou nas PPPs e o acompanhamento que deveria ter sido feito pela Prefeitura nas ações sociais. Eu acho que é isso que o Rio precisa, Molon. Foram feitas muitas obras, foram feitas muitas PPPs, mas o interesse real da população, que é acabar com a evasão escolar é a mãe da insegurança. Um jovem que não consegue ir bem na escola, depois poderá cair nessas armadilhas traiçoeiras do narcotráfico ou ir para esses furtos da rua. É importante que a Prefeitura assuma o seu papel na questão da segurança. A Guarda Municipal não pode ser apenas um instrumento para arrecadar mais multas ou coibir camelôs. Ela precisa trabalhar em parceria com a Polícia Militar. É preciso que tenham mais motocicletas, que apareçam mais na cidade, que tenham mais câmeras, não pardais traiçoeiros, para mudar a velocidade e multar as pessoas, para controlar o delito de rua, trazer segurança para as pessoas novamente poderem andar com tranquilidade e, sobretudo, na porta das escolas está faltando o guarda municipal. Há um papel fundamental para que a Prefeitura, em parceria com o Estado, assuma uma responsabilidade efetiva e faça baixar os níveis de violência na nossa cidade, que são inaceitáveis. Eu disse aqui na primeira resposta, nós agora temos 60 quartos de hotéis. Como vamos preenchê-los se houver insegurança na nossa cidade? Candidato. A nossa visão de cidade é de um Rio de Janeiro seguro, que a gente pode construir se a Prefeitura fizer o seu papel na segurança pública. A Prefeitura pode fazer muito. Muita gente pensa que pelo fato de as polícias serem estaduais, Polícia Militar ou Civil, que esse é assunto apenas estadual. Isso é um erro, porque a polícia entra quando todo o resto que vinha antes falhou. E a Prefeitura pode fazer muito na prevenção, que vai desde educação e educação de primeira infância, lá na creche. Aliás, é um absurdo que o professor da educação infantil tenha uma remuneração pior do que os outros professores do ensino fundamental.
porque é ali na primeira infância que você começa a inclusão, a garantir o mínimo de igualdade de oportunidades. A prefeitura também pode iluminar as ruas, porque com ruas mais iluminadas, a gente vai ter, por exemplo, menos estupros no Rio de Janeiro, e a gente tem muitas mulheres vítimas de estupro no Rio, e isso é inaceitável. Com ruas mais iluminadas, elas ficam mais cheias, e rua cheia é rua segura. Portanto, a nossa visão de cidade é de uma cidade segura. Nós podemos e vamos fazer isso. Sua tréplica. Molon, eu acho que você tocou num assunto importantíssimo na reunião passada, na pergunta passada, que era sobre a questão da habitação. Cidades que segregam os pobres, que afastam os pobres dos ricos, são cidades violentas, Molon. As que trazem o convívio são cidades criativas. Quando eu era menino, e ao lado do Flamengo, chamava-se Praia do Pinto. Uma parte dela foi para a Cidade de Deus, outra para a Cidade Alta, outra foi para a Vila Kennedy. Mas uma parte ficou na Cruzada São Sebastião. E nem por isso o Leblon deixou de ser o bairro mais valorizado do Rio de Janeiro, onde você tem convivência entre pobres e ricos. Na praia, na praça, na rua, infelizmente a convivência não é na escola. Bom seria que também fossem para a mesma escola. Aí sim, nós teríamos um Rio de Janeiro muito mais bonito e muito mais seguro. Ok, candidato. Antes do senhor formular, então, a pergunta, atualizando o público, o candidato Flávio Bolsonaro não volta ao debate por recomendação médica. Agora o senhor pode, por favor, mas passa bem, agora o senhor pode, por favor, fazer a pergunta, quem o senhor escolhe? Olha, eu quero fazer uma pergunta ao Osório para a gente tratar do tema fundamental no Rio de Janeiro hoje, que é a questão da saúde. Osório, se você pegar os números da prefeitura, o que o prefeito gastou no primeiro governo, que foi bom, eu inclusive apoiei a reeleição do Eduardo, comparar o segundo governo até 2015, a prefeitura investiu menos 700 milhões na saúde para gastar com urbanização, com Olimpíada. Você acha que está certo? Crivella, não acho isso certo. E foi exatamente isso que me fez mudar e deixar o grupo político do prefeito Eduardo Paes. Eu queria dizer a você, Crivella, que o que acontece no Rio de Janeiro hoje? O que aconteceu? Nós tínhamos, como você disse, eu estava na administração do município, no primeiro governo do Eduardo Paes, e o governo e a administração municipal estavam focada no cidadão, no carioca. Na segunda administração, no curso da segunda administração, o prefeito decidiu focar apenas e exclusivamente no seu futuro político. Começou a pensar como seria presidente da República ou governador do Estado. E ele encontrou uma resposta para isso. Queria ser o único e exclusivo dono dos Jogos Olímpicos, atraindo responsabilidades do Estado e do governo federal. Essa é uma realidade. E a saúde foi afetada por isso. A saúde, a educação e os serviços públicos, nos últimos 3 anos, todos perderam investimentos, porque a prefeitura, ao contrário que diz o Pedro Paulo, que acredita numa ilha da fantasia, está muito apertada de dinheiro. Para que a prefeitura pudesse continuar investindo nas obras olímpicas de responsabilidade de outros entes da federação, para que a prefeitura pudesse bancar o aparelhamento gigantesco que temos hoje, 29 secretarias na cidade do Rio de Janeiro, mais secretarias do que o governo do Estado, que está quebrado, e mais do que ministérios em Brasília. Tudo isso para um projeto de se perpetuar no poder. Sofre a educação, sofre a saúde. Senador Crivella, nós vamos devolver à saúde os recursos que foram dela retirados. Nós vamos avançar no bom programa da Clínica da Família, que deu certo, porém está caindo por falta de recursos. E eu digo mais, nós vamos priorizar a saúde porque ela está um desastre e é onde nós melhor podemos atender a população. Hoje, quem não tem saúde, quem precisa da saúde pública, não tem alternativa e isso é muito preocupante. Sua réplica. Sem sombra de dúvida, as palavras são inquestionáveis. A prefeitura deixou de investir em saúde por uma ambição eleitoral, por querer ser o único dono da festa. Ano passado, 2015, se gastou 130 milhões de propaganda e apenas 60 milhões nas ações de combate ao mosquito da dengue, que não é só dengue, é zika, é chikungunya.
Há muitas crianças que estão sofrendo com isso. É verdade que se fez investimentos e se municipalizou 2 hospitais estaduais. Mas lá no Rocha Faria, com todos os investimentos, se diminuíram 100 leitos. Tem só 25 leitos de maternidade. E o Rio de Janeiro, entre as capitais do Brasil, ainda é o campeão da mortalidade materna. Isso é muito grave. Sua tréplica. Senador Crivella, eu gostaria de agregar ainda mais um ponto nesse tema da saúde. A saúde pública precisa ser tratada de novo com prioridade. E não basta apenas devolver os recursos que foram retirados da saúde para outras áreas e, principalmente, para pagamento de cargos em comissão e de aparelhamento da máquina pública. Nós precisamos melhorar a gestão da saúde. Nós precisamos enfrentar com muita clareza e com firmeza e independência a questão das organizações sociais que no Rio de Janeiro não são controladas. Nós precisamos avaliar e, principalmente, valorizar o profissional de saúde do município. Nós temos, senador Crivella, que encontrar uma solução para aquele paciente que precisa de um exame ou precisa de uma cirurgia eletiva. Esse paciente não encontra uma porta de saída no SISREG, no Sistema de Regulação. E a nossa proposta é a criação de uma clínica de especialistas, para que nós possamos dar a esse paciente a possibilidade de ser corretamente atendido. Ok, candidato. Então agora o senhor obrigatoriamente faz a pergunta ao candidato Índio da Costa. Índio, eu queria perguntar para você sobre um tema muito importante. É inacreditável que hoje, em pleno século XXI, nós tenhamos no Rio de Janeiro um problema do século XIX. Eu ando pela cidade inteira e estive nessa semana na Rocinha e no Rio das Pedras. O saneamento básico não foi à frente no Rio de Janeiro por conta da velha política que entende que obra enterrada não dá voto. Índio, qual é o seu plano para o saneamento? PPP. Esse é o caminho para o saneamento, você fazer parceria público-privada, atrair investidores, a prefeitura entra com um pedaço, a iniciativa privada entra com outra parte, e aí você consegue avançar. Os números que o candidato Pedro Paulo dá aqui são absolutamente fantasiosos, alucinadamente fantasiosos. Eu fui secretário de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro durante 5 anos. Conheço a prefeitura, modéstia à parte, melhor do que a maioria dos candidatos, porque trabalhei no Executivo durante 10 anos. E nesse período eu conheci por dentro a máquina. O servidor público está sofrendo. As escolas, durante esse ano inteiro, sequer tinham papel higiênico no banheiro. O pilô, para usar em sala de aula, os professores e os diretores que tiveram que comprar. 96% das escolas, segundo o Tribunal de Contas, precisam de manutenção. Para financiar as obras das Olimpíadas, o que fez foi uma antecipação de recurso, com uma série de empréstimos. No dia que o prefeito Eduardo Paes foi para o Jornal Nacional dizer que estava tudo muito bem, que tinha muito dinheiro, ele pedia para a Câmara de Vereadores aprovar mais R$1 bilhão para ele botar em obras de manutenção da cidade, dizendo que era para as Olimpíadas. Papo furado. Era para ver se fazia esse asfalto liso e garantia uns votinhos para o candidato dele, que está muito mal nas pesquisas. Então, o que acontece na prática é que a Prefeitura do Rio de Janeiro ela está sendo utilizada politicamente, como o governo federal foi também, o governo do Estado foi também, quebraram o governo federal, quebraram o governo do Estado e agora estão no caminho de quebrar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu nem sei quem quebraria a Prefeitura primeiro, o Bispo Crivella com os números dele ou o Pedro Paulo com essa Ilha da Fantasia. Mas sobre o Bispo Crivella, daqui a pouco eu explico aqui qual é a razão, quando ele saiu lá do Ministério da Pesca, os números que ele deu foram incríveis. R$4 mil para cada peixe a mais que foi pescado durante a gestão dele. Sua réplica, candidato. Índio, olha, o saneamento para nós vai ser uma prioridade absoluta. Saneamento é saúde, saneamento é geração de emprego, saneamento principalmente é dignidade. Nós não vamos conviver no Rio de Janeiro mais com essa vergonha que mancha a nossa cidade. Cada real investido no saneamento são R$4 investidos na saúde. Um programa de saneamento consequente faz girar a roda da economia, gera empregos e renda. E eu digo a vocês que nós temos um plano
pronto. Em 2017, nós vamos lançar, em parceria com a iniciativa privada, um programa de saneamento para 25 comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Esse plano prevê a Prefeitura investindo em obras de infraestrutura e o parceiro privado na operação do sistema. Nós vamos nos posicionar à vera. Nós não vamos nos omitir mais nesse tema. Nós vamos enfrentar esse tema e vamos resolver. Por favor, agora a sua tréplica. Olha, sem dúvida nenhuma, saneamento é fundamental, saneamento é saúde, e daí eu concluo aqui falando, o Bispo Crivella, ele diz que vai colocar mais 250 milhões de reais por ano na saúde pública, contratando consultorias nacionais e internacionais para redesenhar o modelo gerencial da área da saúde. Se a gente fizer um cálculo, são mais 11 milhões de reais por cada unidade, só para repensar o modelo administrativo. O que eu fiz quando secretário foi trabalhar do lado do servidor público, que é quem entende do serviço público. Essas consultorias, que aliás o Eduardo Paes usou e abusou do nosso dinheiro para elas, custam milhões e milhões de dólares. Aliás, daí vem o plano de governo do candidato Pedro Paulo, com o nosso dinheiro, custou milhões de reais e agora promete 33 bilhões e 400 milhões de reais para gastar nos próximos anos aí, como se existisse esse dinheiro e a gente fosse idiota. Bom, antes do senhor formular a pergunta, fechando esse bloco para a candidata Jandira Fegali, o candidato Marcelo Crivella pediu também direito de resposta. O seu pedido vai ser analisado e a resposta deve vir certamente ainda neste bloco ou no próximo. Agora, por favor, a sua pergunta. Daqui a pouco ele vai apresentar para a gente o programa 5.0 do Cimento Social. Vem por aí na próxima eleição. Candidato, sua pergunta, 30 segundos, já está contando sua pergunta. Candidata Jandira. Por favor, sua pergunta. Por favor, candidata Jandira, o problema do desemprego é enorme no Brasil. É enorme. E, sem dúvida nenhuma, o governo que você representa aqui nessa candidatura, que é o governo da Dilma Rousseff, do PT, é o grande responsável por isso. Qual é o seu projeto para gerar emprego no Rio de Janeiro? Eu vou responder primeiro que há uma visão de cidade para nós que envolve muita coisa. Está sem som? Está baixo? Bom, aí o tempo está correndo, a gente para de falar. Candidata, podia repor, falar. por favor. Ok, a gente compensa. Vamos lá. Então, essa pergunta sobre a questão do emprego, esse não é um problema apenas do governo federal. Há uma crise internacional pesada e que gerou dificuldades para o Brasil, apesar de todo o esforço e empenho do governo federal. E quem não gosta de um governo, vai para as urnas, não faz golpe. Em relação ao Rio de Janeiro, eu diria o seguinte, nós temos a possibilidade, repito, da mão de obra intensiva, que significa fazer aquilo que a Prefeitura de Eduardo Paes não fez, que foi urbanizar as favelas, sanear e criar habitação para superar um déficit que ainda é de 400 mil habitações. Na questão de saneamento, eu quero aqui expressar uma profunda discordância do que eu ouvi aqui. A SEDAI hoje, a principal conta dela é do Rio de Janeiro. Pela Constituição, o município é o responsável pelo saneamento. A SEDAI, o Rio de Janeiro, precisa cobrar a ação do Estado no saneamento das favelas e no saneamento das comunidades, sem privatizar a SEDAI. Aliás, privatizaram na Zona Oeste, com a Foz Águas, cobraram 620 milhões no último ano e não colocaram 1 milímetro de cano. Isso é uma vergonha, precisa ser auditado, tem desvio de dinheiro público, porque cobra e não realiza. Nós precisamos fazer com que a SEDAI faça acontecer como uma empresa pública, que é uma boa empresa pública. Sou contra a privatização do saneamento quando nós temos uma SEDAI que pode funcionar muito bem, principalmente atendendo as comunidades mais carentes. E aqui acho que há uma linha de serviços, incluindo o turismo, há a linha da economia da cultura, há uma linha do audiovisual pesado industrialmente e há a indústria no Rio de Janeiro, para além da agricultura familiar, que podem gerar emprego. Candidato, sua réplica. Olha, a gente fica buscando emprego no modelo de antigamente. A pessoa que inventou o WhatsApp, que você provavelmente tem e usa em casa, era um faxineiro do supermercado. Esse sujeito tem 64 bilhões de dólares nas contas dele hoje. É um sujeito dos mais ricos do mundo. E não precisa de tudo isso. Eu vou criar um programa chamado Geração Tech e oferecer para 100 mil jovens educação em tecnologia,
para você, jovem, que está desempregado, querendo buscar alguma oportunidade, poder desenvolver aplicativo de celular, programas computacionais, para você poder ter vaga no mercado atual, do mundo moderno, não necessariamente emprego, mas gerar renda. Né? E não precisa ser bilionário e nem milionário. Você pode ser feliz com desenvolvendo determinados produtos que vão tirar renda suficiente para você poder pagar as suas contas e da sua família. O mundo mudou e a Prefeitura tem que mudar com o mundo. Empoderar a sociedade para o controle social, investir em gestão e entregar aquilo que está prometendo na campanha eleitoral. Aliás, falando, candidato, em ciência, tecnologia e inovação, quero dizer que faltou à Prefeitura, além da visão da transparência com tecnologia da informação e comunicação, nós podemos integrar a Prefeitura inteira, criar um gabinete digital com um departamento de combate à corrupção. Nós podemos prestar serviço ao alcance do celular das pessoas, com transparência de orçamento, com serviços à mão dos aplicativos, e o poder de compra do município pode gerar muito emprego nessa área de tecnologia e de informação. Então, aqui vai um compromisso muito claro de fazer com que a democracia prevaleça na cidade, com conselhos comunitários em todas as escolas. Eu lembro aqui de Brizola, que fazia a escola abrir no final de semana, fazia o tempo integral e fazia a consulta acontecer. E, ao mesmo tempo, fazer também a democracia a partir da tecnologia da informação e comunicação, para além de outras formas de comunicação que a Prefeitura deve ter, garantindo seu direito de antena, o canal público na cidade, para democratizar a comunicação e dar transparência, interatividade, combate à corrupção com tecnologia e o poder de compra do município, criando pequenas e médias empresas em toda a cidade. Ok, candidata. Agora a pergunta do Twitter. Pelas regras, o candidato Pedro Paulo abre as respostas deste bloco. Vamos à pergunta selecionada pela direção do debate. A pergunta é da Adriana. Como funcionará a liberação de verba para melhoria e manutenção de rede municipal de ensino? Olha, Adriana, muito boa a sua pergunta. E esses recursos eles já são repassados para a manutenção das escolas, para o investimento, como está sendo feito, em 305 escolas que foram feitas ao longo dos últimos 8 anos, colocando 35% da rede em horário integral, mas também a reorganização das demais escolas da rede, progressivamente melhorando a qualidade, como, por exemplo, climatização, que nós não tínhamos 10% das escolas climatizadas e hoje 80% das escolas climatizadas. Também na alimentação, revisão de cardápio e aumento das refeições também para os nossos alunos. 4 refeições no ensino, na educação infantil e 3 refeições no ensino fundamental. Ou seja, qualidade na infraestrutura da escola, separando educação infantil, primário e ginásio, recuperando as outras redes para chegar até nos próximos 4 anos com toda a rede em horário integral, que sem dúvida nenhuma vai avançar a rede de ensino no Rio. Vamos agora para a segunda pergunta, para o candidato Marcelo Crivella responder, e a pergunta é de Luiz Cláudio. Quero saber qual a visão dos candidatos sobre a política de organizações sociais de saúde, OS. Olha, eu não acredito que a gente deva condenar a OS a priori. Ela tem um papel importante, mas segundo a lei, nas novas organizações. Elas não podem ocupar cargos nas antigas, porque elas são um sistema diferente de contratação, de tal maneira que causa, sim, uma controvérsia. Funcionários antigos que estão com plano de cargo e salário defasado, que não recebem salário, nem as mesmas vantagens que os funcionários da OS, e que acabam tendo insatisfação. É preciso que as OS sejam reduzidas a 30% e o Estado, o município, volte a assumir a sua posição na questão da saúde pública. Mas isso vai se fazer melhorando a situação dos médicos, dos enfermeiros, do grupo médico. Eles precisam ser valorizados na saúde e é isso que eu vou fazer. Minha prioridade 1 é colocar mais 1 bilhão ao longo de 4 anos na saúde e, sobretudo, melhorar as condições de trabalho e de salário dos funcionários. Ok. Bom, os 2 pedidos de direito de resposta foram concedidos, começando então pela candidata Jandira Fegali. 1 minuto? 1 minuto. Primeiro dizer que eu nunca fui acusada de absolutamente nada. Tenho 30 anos de vida pública. Por favor, senhores. Tenho 30 anos de vida pública da mais profunda honestidade e vida limpa. Segundo, se o candidato está tão bem informado, devia ter trazido aqui a minha declaração de renda.
Eu fui arrimo de família 20 anos, sou chefe de família. O único bem que tem é a casa que eu moro e que levei 15 anos para pagar. Tenho o mesmo carro desde 2009. Então, se aqui não tenho conta no exterior, não tenho nenhum bem em nome de família e nem em nome de ninguém, e não apoio corruptos nesse país. Isso significa... Por favor, senhores. Isso significa que ninguém aqui tem a ficha mais limpa do que a minha. Aliás, a minha declaração de renda é a minha ficha limpa. Eu desafio alguém aqui que tem uma ficha melhor do que a minha para se apresentar para a cidade do Rio de Janeiro. Eu respeito a democracia e a honestidade. Candidato Marcelo Crivella. Olha, eu sabia que nessas controvérsias, todos os debates políticos, e é bom você, telespectador, saber que um prefeito precisa ter bom senso, precisa ter equilíbrio, não pode sair nessas brigas e nessas infâmias e calúnias que não constroem nada. Eu hoje pedi ao Tribunal de Contas da União que me mandasse uma certidão, eles mandaram, não tem nada contra mim. Eu fui um ministro da Pesca que cancelei 350 mil seguros de defesa porque eram ilegais. E quase dobrei em 2 anos a produção pesqueira. Agora, quero dizer também que o índio não leva em consideração o meu projeto de ajudar as famílias a terminarem suas casas, porque ele mora na Vieira Solto. E não vou dizer também, índio, que na época que você estava na administração pública, havia uma musiquinha no Rio de Janeiro que dizia o seguinte: índio quer merenda, se não der pau vai comer. Finalizando então este bloco, nós voltamos já. Eleições, pois não? O senhor pediu direito de resposta, vai ser analisado no próximo bloco. Nós voltamos já. Eleições 2016, você decide na Band.